Semana de inovação, mas também é semana de tremedeira. Porque assim, é desafio em cima de desafios. Não é só pela quantidade, mas também nos colocam alguns entrevistados que faz a gente tremer. E aí eu postei no meu story que quando eu recebi o nome dessa pessoa para bater esse papo, eu compartilhei com minha equipe porque eu fiquei totalmente que nem bambu, vara de bambu verde, sabe? Tremendo. Mas fazer o quê? A vida é feita de oportunidades e eu não ia desperdiçar a oportunidade de conhecer Carol Lima, da TV Santa Cruz. Fajardo. Fajardo. Se eu vou usar profissionalmente, vai ser Carolina Fajardo. Da TV Santa Cruz. Gente, eu não tenho nem o que dizer, só dizer seja bem-vinda, muito obrigado por atender esse nosso pedido, para estar aqui com a gente, compartilhar um pouco sobre inovação, que a gente vai aprender muito com você, eu tenho certeza disso. Se baseando aqui, com o pouco que a gente conseguiu captar aqui. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra participar para falar de um tema que é tão gostoso, tão interessante quanto o tema de inovação e criatividade e tecnologia. Massa. Ela tá me deixando tranquilo, graças a Deus. Ela tá percebendo meu nervosismo, tá me deixando tranquilo. Quem é Carol? Carol, uma mulher apaixonada por desafios, movida por desafios, pela arte da negociação, uma mãe apaixonada pelos filhos e uma bailarina de paixão de corpo e alma. Ela já começou assim, alto nível. Apaixonada por negociação? Sim. Negocia tudo? Amo. Se você quiser, eu negocio. Da feira, no mercado, na vida? O pessoal costuma falar que eu sou capaz de vender gelo para esquimó. Então, adoro negociar. Estou de frente com a pessoa certa, eu preciso aprender. Você é de onde, Carol? Eu vou dizer assim, sou nascida em Itabuna, mas eu sou uma ilhéense porque eu só fiz nascer em Itabuna. Então sim. Eu sou itabunense, ilhéense de paixão e de coração. E aí, viveu a infância sempre aqui? Sim. Estudei aqui, né, até os 17 anos, quando eu fui estudar e fazer publicidade, que aí eu fui para Salvador, que infelizmente aqui na nossa área não tinha o curso. E era um curso que eu tinha muito interesse, o curso de publicidade. Mas já tem aqui na região? Não temos. Não. Já teve na FTC, hoje não tem mais o curso de publicidade em si. O que é em si esse curso de publicidade? Explica pra gente. O curso de publicidade, assim, a gente vê tanto a publicidade, mas na verdade ela é uma das estratégias atreladas ao marketing. Né? E isso eu acabei descobrindo de fato na faculdade. Então, você poder entender um pouco desse universo de comunicação, desse universo de como influenciar, como comunicar e como usar a publicidade como uma das estratégias que vem baseada no marketing, que significa nada além do que entender as necessidades do seu público e, em cima disso, criar conexões, produtos, serviços. Isso é a essência do marketing. E a publicidade vem como uma das formas de você conseguir fazer esse tipo de conexão, de estratégia. E eu, como sempre fui uma pessoa extremamente criativa, né, sempre desde criança, artista, bailarina, então, inicialmente eu pensei que eu ia ser atriz, porém eu pensei, se eu não for atriz da Globo, talvez eu seja uma atriz falida. Então, como eu sou criativa, quem sabe, né? Talvez na publicidade eu me encontro, já que eu gosto da criatividade, gosto do influenciar, desde novinho eu sempre soube disso. Então, resolvi fazer a publicidade por ser um dos encantamentos que eu tenho, né? Em termos de profissão. Quando você saiu de Ilhéus, e foi para Salvador. Isso. Morou sozinha lá? Foi, com 17 anos eu fui morar sozinha em Salvador, sem ter rede de apoio, mas era onde eu tinha passado, né? Sim. Passado em publicidade, seria Rio ou Salvador. Eu achei a logística de Salvador por estar mais próximo. Meu namorado, atual marido, também morava lá e a gente une o útil ao agradável, né? Entendi. E aí, por que Rio, tão longe, não Salvador? Já tinha passado no vestibular pelo Enem, nem precisei fazer, na verdade, a prova. Então, tá tudo lindo. E aí eu resolvi fazer também a faculdade. Era uma das mais renomadas também no Brasil, na época, era a Unifax. Então, assim, foi digamos assim, a junção de todos os fatores de uma forma mais perfeita. E aí, assim, eu fui fazer faculdade lá. Quando você formou na faculdade lá, você continuou em Salvador ou já...
Continuei, porque justamente o aprendizado que eu tive ao fazer o curso de publicidade era que a publicidade era uma pontinha, mas a essência estava no marketing, na estratégia como um todo. E eu senti muita falta disso no curso. E aí, em seguida, mal terminando o curso, eu já estava inscrita no MBA de especialização em marketing, porque eu sentia falta dessa complementação com uma estratégia global. E assim eu fiz na própria Unifax, na época era o 8º melhor curso do Brasil, esse MBA, e o fiz. E antes de terminar, acabou surgindo uma oportunidade aqui na TV Santa Cruz, e aí eu voltei para a cidade para poder atender essa oportunidade de trabalhar na TV, com algo que eu amo, que é a publicidade televisiva na Globo. Então, assim, deu tudo certo. Criou o caminho certo. Pois é, na verdade eu achei que ia ser Rede Bahia, né? Então na faculdade eu colocava muito currículo na TV Bahia, porque eu estava em Salvador, né? Mas acabou que Deus colocou a oportunidade justamente na terra onde eu vivi e cresci. E aí você veio pra cá. Aí veio com o maridão? Não, na época a gente estava terminado. Aí eu voltei pra cá e só depois é que a gente retornou. Você fez uma boa publicidade pra ele voltar? Rapaz, eu acho que, né? Acho que a boa experiência fez o retorno acontecer, né? Faz a avaliação do mercado, aí percebe que não tem não, ela é o melhor, deixa eu voltar, né? Vamos recuperar. Aí, mas ele é de Salvador? Não, daqui também, daqui também, entendi. A gente começou aqui, né? Ah, que novinha, legal. bem novinha. Mas quando você veio pra cá, você sai de um grande centro, que a inovação, já falando de inovação, flui, digamos assim, um pouco antes do que aqui, né? Sim. Você sentiu essa diferença? Como foi? Sim. Eu saí daqui dizendo que eu não voltava mais. E aí a primeira mordida de língua, né? Você volta, né? Quando você identifica uma oportunidade, você acaba voltando. Óbvio que você tem um choque, né, de ir para a capital e depois retornar para o interior, voltar para aquela realidade, né, de menos opções. Sim. Mas a partir do momento que você encontra algo que é dentro de um sonho, de um objetivo, de carreira, de você atuar na área, sabendo eu que dentro da minha turma de quase 60 alunos, poucos tiveram a oportunidade de se formar e logo em seguida estar atuando na área, eu não tive sombra de dúvidas que eu tinha que abrir mão desse início de conforto de você estar numa grande capital para ir para o interior e descobrir as vantagens também de estar no interior. Você saía de 2h30 de engarrafamento, de você talvez não ter tanta qualidade de vida, de não, às vezes não poder estar estudando tanto, não estar se exercitando tanto. Então, assim, você acaba encontrando entre prós e contras os benefícios de você também voltar para o interior e ter que saber que você vai ter que contribuir para desbravar esse interior para, quem sabe, estar no nível mais rápido de tecnologia e inovação. Que massa. Aí você vem para Ilhéus, depois vem o maridão, aí tem 2 filhos. Isso. Um de 5 e um de 1 ano. Exatamente. Uma menininha de 5 anos, que é a Beatriz, e o Cadu, de 1 ano e 9 meses. A minha pergunta, eu sei que ela ainda só tem 5 anos, a menina tem 5 anos. Já tem esse perfil seu de vender bem, que eu já vi que tem. Ela tagarela no mundo. Quero que você depende, calma. Ela é aquela, puxou a mãe, sociável, fala com todo mundo, quer conversar, tagarelar. Então, assim, eu já digo que ela vai seguir, sim, esse caminho que essa mãe tem. Seu esposo é assim também? Não, meu esposo é mais tranquilo, mais introvertido. São os opostos se atraem mesmo. Não tem jeito, tem que ter a complementação. Eu digo que não são os opostos, são os complementares. Perfeito. Acabei de aprender. São os complementares. Fácil, as coisas, jamais direi essa parte dos opostos se atraem, os complementares. São os complementares, né? Aí, TV Santa Cruz, né? Precisa nem a gente apresentar, quem não conhece a TV Santa Cruz, a gente se inspira lá, de fato se inspira. E por ela ser uma filial que chama... Afiliada. Ela é afiliada da Globo. Tá, foi até bom falar sobre isso, agora já vamos à minha parte de querer entender. Ela não é afiliada de Salvador. Eu faço parte do grupo empresarial da Rede Bahia, e o grupo empresarial da Rede Bahia é um grupo afiliado à Rede Globo. Ah, entendi. Entendeu? Mas fazemos parte do mesmo grupo empresarial, sim, que é composto por 6 televisões. Então, TV Bahia, TV Santa Cruz, TV Sudoeste, que é em Conquista, Subaé, né? TV Subaé, que é em Feira de Santana, TV São Francisco, que é em Juazeiro, e TV Oeste, em Barreiras. Além das 6 emissoras de televisão, a gente também tem 4 rádios no grupo. Em Salvador são 3, a GFM, a Bahia FM e a Jovem Pan.
E em Itabuna, única no interior, até o momento, a Bahia FM Sul. Temos também no grupo empresarial, você ainda tem o Correio e você também tem uma empresa de eventos, que é a Bahia Eventos. Temos também 2 portais, que é o G1 Bahia e o iBahia. Por isso que nós somos o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Quem promove o Festival de Inverno de Santa Catarina? É a Bahia Eventos. Vitória da Conquista, é a Bahia Eventos. Tanto o Festival de Inverno quanto o Festival de Verão, da mesma forma que o Festival de Verão é da Bahia Eventos, inveja, quanto a Flica, que é a feira literária de Cachoeirinha, que também é feito para a Bahia Eventos. E já desde o ano passado a gente faz a feira do Constru Nordeste, na sua 2ª edição. É uma empresa de eventos, seja eles de entretenimento, ou corporativo, ou feiras de negócios. É uma empresa especializada em realizar eventos. Perfeito. Com todo o know-how do grupo da Rede Bahia. Quando você está na TV Santa Cruz, Isso. né, e você é publicitária, Isso. já tem algumas, como eu posso dizer, algumas regras que te limitam ali dentro da sua função, já que você é bem criativa, já percebi que você é bem... Como é que você lida com isso? Bem, por você ser uma afiliada, como toda franquia, digamos assim, para fazer um paralelo comparativo, tem suas regras, suas limitações que vocês têm que seguir. Então, nós estamos sujeitos a todas as normativas Globo de publicidade. Sim. A Globo, como um grupo de comunicação e como o maior meio, né, de televisão, ele tem muitas regras, porque nós somos vitrine. Então, a gente segue todas as regras oriundas do CONAR, que é o Conselho Executivo de Normas Pradão, que regulamenta o meio publicitário. E então a gente tem muitas regras e normas com o objetivo de preservar o anunciante, como também o veículo e o telespectador. Então, diante de todas as normativas que vêm com o objetivo de cuidar e preservar, a gente tem algumas limitações quando eu me comparo com o mercado publicitário, que às vezes não tem essas regras, então às vezes incomodam, mas a gente precisa ter porque nós somos vitrine, nós somos holofote. Então, se a gente não tiver todo o cuidado do nosso consumidor final, que é o nosso telespectador, que é a nossa audiência, bem como com o nosso anunciante, com os nossos parceiros, as agências de publicidade, a gente não faz com que esse mercado e esse meio funcione da melhor forma possível. Então, às vezes, essas regrinhas nos incomodam em função dos concorrentes não terem e não seguirem, mas a gente sabe que isso é com o objetivo de fazer uma melhor regulamentação e ofertar da melhor forma possível para os nossos parceiros a melhor solução e o melhor meio. Essa meio do marketing, né, publicidade em geral, marketing em geral, ele inova todos os dias. Como é que funciona? Você teve uma ideia maravilhosa e que você acredita que vai dar certo. Como é que você coloca isso na mesa? Graças a Deus a gente está em um grupo que ele aposta em ideias, né? Então eu posso até confidencializar. Existiu até cursos de inovação. Eu tive o prazer de fazer um curso que a Rede Bahia proporcionou e do interior foi a única que fiz na época, voltado para inovação. Então, o que era o inovar? Como inovar? E a gente sair dessas barreiras, porque a gente fala de inovação, a gente pensa que a inovação eu vou criar um novo aplicativo, eu vou criar tecnologia, né? Tecnologia. Não, a gente inova em processos. Sim. Então, às vezes, você pode, no seu dia a dia, dentro da empresa, estar fazendo determinados processos que você tem um insight que pode vir, às vezes, do profissional que você julgaria que não daria esse insight, como daquele profissional que não atua na área, mas ele tem um insight de como fazer isso de uma forma diferente e otimizada. Isso já é o inovar. Sim. Então, eu tenho o prazer de dizer que eu trabalho num grupo que é um meio focado em inovação. Sim. O nosso meio é totalmente tecnológico e inovamos em tudo. Tanto em como se comunicar, tanto na forma como ofertar novas estratégias de publicidade, e a Globo é pioneira nesse sentido. Sim. De inovar em como fazer novas estratégias de comunicação para os nossos clientes, nosso meio publicitário, quanto também inovação nos nossos processos, né? Estamos, nesse momento, vivendo uma inovação na parte de um novo sistema de compras do meio rádio.
Então, isso tudo é inovação. Perfeito. Quando você citou um pouco antes que outros meios não têm esse padrão Globo de qualidade em todos os sentidos, significa que em algum momento esses outros meios acabam sendo um pouco à frente ou não? Olha, vamos ter cuidado, né, para eu não sair falando mal dos meus concorrentes, que eu não vou assim, falar jamais. Mas assim, no sentido de quando eu tenho regras muito mais rígidas e outros não possuem, o natural é achar que a gente está dificultando e os outros estão facilitando. Sim. Quando, na verdade, existe todo um cuidado, e principalmente por a gente ser vitrine, Sim. de a gente não cometer nenhum erro e nenhum gafe. E o que você afirmou agora, a sua pergunta, não necessariamente. Não significa que eles estão indo à frente. Significa que eles estão se arriscando mais. E nós, por sermos vitrine, nós não podemos arriscar com o nosso anunciante, com o nosso telespectador e com o meio publicitário. Então, por isso que nós temos que ser um pouco mais rígidos, porque a gente sabe. Hoje em dia, qualquer coisa pode ser processo, né? Esse padrão Globo de qualidade, né? Ele vai desde a qualidade da imagem que a gente percebe, a publicidade, ou o que mais, assim? O que você pode falar pra gente aprender? Processos, o cuidado. Por exemplo, se você tem produções de conteúdo jornalístico, produções de conteúdo de entretenimento, certo? Vamos fazer essas duas divisões, que isso na Globo é muito claro. Jornalismo é uma coisa, entretenimento é outra. Sim. Então, assim, do cuidado do jornalismo, do padrão de qualidade Globo, ou seja, temos uma história. Essa história, se tem 3 partes envolvidas, tem 3 lados da história. Esses 3 lados têm que ser ouvidos, obrigatoriamente. Só não vai ser passado para o público se uma das partes não quiser. Mas os 3 lados têm que ser ouvidos. E a gente não pode ter uma opinião clara sobre esses 3 lados. O telespectador é que tem que decidir. Ele vai ver essa informação, essa matéria, conhecer essas 3 versões. Ou não ler a primeira e decidir falar mal ou falar bem. Exatamente. Então, É bem assim. esse cuidado que a Globo tem é muito constante e de também buscar não misturar o universo do que é o comercial e do que é o jornalismo. Então, às vezes, infelizmente, para mim, que lido muito com a área comercial também, digamos que o que aconteceu com Brumadinho. Sim. Vale do Rio Doce. É um cliente Globo. E aí, vai deixar de ter a matéria ou não? Vai deixar de ser exibida porque ele é um cliente comercial? Com a Globo não existe isso. É matéria, é fato, é conteúdo, vai ter que ser passado. Infelizmente. Mas é um cliente e aí ele vai tirar a verba. Mas é um conteúdo, é público, é uma informação de relevância que tem que ser passada. Vai ser passada com o quê? Com todo cuidado, com todo respeito. Vai ser ouvido o lado das pessoas que foram impactadas e vai ser ouvido o lado da empresa que foi envolvida no processo. Com todo o respeito, dando voz da mesma forma. Mas não é porque ele é um cliente, porque ele é um anunciante do jornalismo, que significa que ele será protegido, comercialmente vai ser protegido pelo nosso jornalismo. Não. Então, aquele padrão de isenção Globo é nesse sentido. Que, infelizmente, a gente sabe que não é só no meio televisivo, mas em outros, no meio publicitário, sim, isso às vezes tem de acontecer. E com a Globo não pode, isso não é permitido. Então, eu falo que essa distinção de áreas é tão grande que no nosso prédio, o jornalismo está em um andar, o comercial está em outro andar. E na Globo Rio, Globo São Paulo, o prédio do comercial está em um lugar e o prédio do jornalismo está em outro lugar, para mostrar que são 2 universos, diretorias diferentes. Então, dentro da Rede Bahia, o jornalismo ele responde ao jornalismo Globo e todo o jornalismo de todas as afiliadas no interior respondem ao jornalismo da TV Bahia, que responde à Globo. Entendi. Não tem uma interferência da direção local, da área comercial. Não, são diretorias que respondem a diretorias distintas. Entendi. E isso mostra um pouco desse padrão de isenção. E quando eu falo do meio publicitário, esse padrão Globo é de exigir, de seguir as regras que são regulamentadas pelo CONAR, como eu te falei, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão, de seguir as regras e códigos de entidades, código de medicina, código de odontologia, que tem a sua regra, e se ele tem uma regra que norteia esse segmento, eu também tenho que respeitar e não permitir que talvez na área de medicina se venda
a medicina como se fosse uma mercadoria, quando não. Então, deste cuidado ao nível de qualidade que o comercial tem que chegar, ele tem que ter um mínimo de qualidade audiovisual, para que o meu telespectador, ao receber e perceba, esse comercial não vai ter um com áudio mais alto e um outro com áudio menor. Não, todos têm dentro de um padrão de qualidade técnica, de exibição e de áudio. Então, tudo isso norteia até mesmo o break. Então, a gente chama de break inteligente. Eu vou colocar 2 concorrentes, um colado com o outro? Jamais. Eu tenho que ter respeito a esse anunciante, a esses 2 anunciantes. Então, eu vou buscar colocá-los em breaks distintos e só colocarei no mesmo break, se for possível, mas mesmo assim, nunca colados. Eu vou colocar um comercial no meio, nem que seja o comercial da Globo, para que eles não estejam colados. Então, até esse mínimo detalhe de como esse break é ofertado para o meu anunciante, um break inteligente. Então, eu estou falando da indústria que fala de um determinado produto e aí naquele mesmo break eu posso ofertar uma empresa que também está trabalhando com esse produto. Então, tudo isso é pensado e cuidado para que o nosso telespectador tenha a melhor experiência possível no meio televisivo. Tem algum segmento legal que a Globo não aceitaria fazer a publicidade? Por exemplo, médicos, eles não podem fazer publicidades com o objetivo de comercializar o seu serviço. Isso é proibido pelo Código de Ética Médica. Não, mas dentro do padrão Globo mesmo, não. Mesmo sendo liberado, a gente não faz. Não vai fazer. Tem que, se ele estiver infringindo alguma normativa, seja ela da Globo, seja ela técnica do Conselho do CONAR, a gente não vai colocar o material para dentro, ele vai ser vetado. Mas a Globo tem determinados segmentos que ela diz, não, esse aqui, mesmo sendo legal, a gente não quer que faça. Por exemplo, as bets demoraram para poder entrar no meio televisivo. Ela só entrou quando foi autorizada. Outros meios já veiculavam, mas a Globo só realmente colocou quando foi autorizado realmente, legalmente, esse tipo de publicidade. Por exemplo, você nunca vai ver uma publicidade na Globo de um remédio que prometa salvar a sua vida. Isso não existe e a Globo não vai aceitar. E, infelizmente, a gente vê isso em outros meios. Eu não sei se você lembra desse episódio, quando em uma final de campeonato, o time do Vasco entrou com a camisa com o símbolo do SBT. Como é que é? Como é essa relação? No futebol, aí é uma coisa à parte. O futebol, ele tem várias marcas, vários patrocinadores. E a Globo entende que ela não tem como controlar. Ela não tem como controlar isso. Então, dentro de determinados segmentos, determinadas ações, isso vai ser tranquilamente absorvido e entendido. Então, vai vazar. Agora, por exemplo, no futebol, como a gente tem algumas emissoras que detêm o direito de transmissão, isso não impede da Globo pegar e mostrar o campeonato baiano que está na TVE, digamos, e ela, na hora de mostrar a matéria, ela vai dar o crédito à TVE. A gente faz isso. Ela vai dar, porque isso é o respeito. É o respeito. Aquela imagem, ela é de direito de transmissão daquela emissora e a gente vai transmitir. Se o campeonato, na época que a Libertadores esteve com o SBT, se não me engano foi ano passado, estava com o SBT, ela transmitia e mostrava e dava o crédito para o SBT. Então, a Globo, ela tem total respeito, né? E uma prova recente, vocês terem visto o Raul Gil no Hulk. Sim. E entrando o Raul Gil, Ratinho conversando com ele, e a gente tendo esse entendimento de que a história dele vai muito além do que a concorrência entre emissoras. Como também tributos a Hebe Camargo, ao próprio Faustão a ter saído para a Band. Então, a Globo, ela tem muito respeito e carinho e ela vai sempre tentar atuar de forma a entender essas situações peculiares e atuar da melhor forma. Qual é a maior dificuldade hoje, o melhor desafio que a TV Santa Cruz, vamos trazer para o nosso lado aqui regional, para eu poder aprender também, certo, encontra hoje no mercado, na área comercial, ou para publicidade? Hoje que... Boa pergunta. Excelente pergunta. Por exemplo, a gente vive uma era do digital. E aí eu vou dizer,
Agora aqui a gente está vivendo boom, mas esse boom já existe há muito tempo, né? Então, assim, quando você fala dos Estados Unidos, falar de investimento no digital, em sites, plataformas, redes sociais, isso é algo que já acontece há muito tempo. Mas no interior ele vem ganhando força mais agora. Sim. E aí o que acontece? Como ele chegou agora com mais força nesses últimos anos, principalmente com a pandemia, que realmente acelerou ainda mais esse universo da digitalização, a percepção natural do brasileiro, e quando você traz ainda mais para o interior, então temos que matar algum meio porque o outro meio está surgindo. Isso aconteceu quando a TV surgiu e quiseram assassinar o rádio. Sim. E o rádio está aí, vivo até hoje, se reinventando e inovando. E aí veio o universo do digital, muitos aninhos atrás, que já acontecia isso lá fora. A internet, o digital vai matar a televisão, vai matar o rádio, vai matar o jornal. Não, é mais uma forma de se conectar com as pessoas e não de matar os outros meios. E pelo aprendizado que a gente viu nesses outros países, o que eu estou vivendo agora no interior? É a falsa percepção de alguns empresários de acharem que o digital é a solução do universo e a única solução. Então, basta eu estar no digital que a minha estratégia de comunicação está perfeita. Não. Só que não. E eu falo isso com muito cuidado porque eu estou vendo muitas empresas no interior fazerem isso. Graças a Deus, algumas que já estão antenadas e que já estão vivendo essa experiência há alguns anos, já que a internet digital já existe há um bom tempo. Algumas empresas que já estão há mais tempo já perceberam que não. E isso, por exemplo, em 2017, eu estava na TV Sudoeste, que eu já fui gerente comercial lá. E teve uma matéria no Meio Mensagem, que é uma das revistas de maior renome no Brasil, do meio publicitário, e aí eles falando, né, de que assim, as pessoas que estavam direcionando seus investimentos para as redes sociais, Facebook, concentrando muito seus investimentos no digital ou no estão regredindo e voltando a investir no o meio tradicional. Sim. Porque perceberam que segmentar demais também restringe demais. Quando a gente fala de estratégia de marketing, estratégia de comunicação, a gente precisa entender que na área de vendas, a gente tem um funil, que a gente chama de funil de vendas. Sim. Onde dentro dessa estratégia de funil, você tem a estratégia de conhecimento, de consideração e vendas. Isso, se eu falar para qualquer um que entenda do digital, ele vai saber do que eu estou falando da estratégia de funil. E é muito claro que, dentro da estratégia de funil, quanto mais pessoas eu coloco na boca do funil, mais pessoas eu tendo a ter de conversão no final. Se eu restringo demais a um único meio, ao digital, eu vou somente conversar com pessoas que usam o digital. E no mundo, gente, todos os veículos terão pessoas que não os consumam. Tem gente que não vê televisão. Tem gente que não escuta rádio. Tem gente que não observa a placa de outdoor na rua. Passa como paisagem. Tem gente que não consome o digital, que não consome sites. Sim. Com frequência. Tem gente que não tem rede social. Nem WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, nem Snapchat. E aí? Se você tem para cada meio pessoas que não os consumam, você dentro da sua estratégia, realmente você vai só utilizar um único meio? Aí isso mata uma estratégia de marketing. A estratégia de comunicação 360, que está muito alta, muito bonita. Eu tenho que fazer uma comunicação 360. É isso. Eu observar quem é o meu público consumidor, a minha persona, e entender se dentro desse meu público, qual é o universo de consumo dele. Porque hoje o consumidor ele é multimeios. Então, se ele é multimeios, quanto mais eu impactar ele em todas as formas de consumo,
maior é a probabilidade dele fixar a minha mensagem, Perfeito. a minha marca e automaticamente me consumir o meu produto. Então eu digo que hoje o maior desafio da TV Santa Cruz é pegar esse mercado de empresários que muitas das vezes não tem o conhecimento ideal. Por quê? Porque eu coloco, quando na maioria das vezes eu nem tenho marketing dentro da empresa, que é um erro e um equívoco. Eu tenho que ter o marketing dentro da empresa, porque é relevante para qualquer empresa entender qual é a sua estratégia de comunicação, como é que eu me comunico com o meu público interno, com o meu público externo. Mas, acima de tudo, eu preciso entender que esse profissional de marketing que toda empresa deveria ter não é meu sobrinho, não é meu primo, não é meu irmão, não é meu tio. E nem é um indicado para o meu cliente. É um profissional que tem estudado, que tenha se qualificado. A gente tem que respeitar o publicitário como um ser criativo. Perfeito. E entender que uma pessoa que venha trabalhar com essas estratégias, ele tem que ter estudado, ele tem que ter esse nível de conhecimento. E não achar que qualquer um pode ser ou entender sobre o assunto. Não é porque tem um iPhone e sabe fazer um Reels que resolve a situação. Não. E uma coisa que eu costumo falar, que assim, pelo menos a minha fala permite a ignorância, me corrija se eu estiver errado, fique à vontade. Ainda não existe um meio que te gere tanta autoridade ainda quanto a TV aberta. Sim, e a gente tem estudos que comprovam isso. Muitos estudos. Porque assim, hoje quando alguém fala não vou investir na TV aberta e vou só impulsionar um card, eu me pergunto onde é que você está o seu sonho, onde você quer chegar? Quando as pessoas limitam os seus resultados a simplesmente porque pode colocar R$20, R$30 no impulsionamento, será que essa empresa realmente está comprometida com o futuro dela? Será que ela está focada de fato no resultado dela ou ela somente dizer que está fazendo alguma coisa no digital para dizer que está fazendo alguma coisa de comunicação? Mas e o resultado na prática? Porque publicidade, gente, tem que ser investimento, não gasto. Sim. Ela tem que trazer retorno. Sim. Se a sua publicidade, seja ela em qualquer veículo que você esteja utilizando, se ela não estiver te dando retorno de recall ou de vendas, porque sua comunicação pode ser direcionada para cada um desses objetivos, tem alguma coisa errada, reveja, porque tem que dar sim, tem que dar resultado. Vou fechar, porque eu queria continuar muito. Esse papo tá muito, eu tô aprendendo. Gente, obrigado por me deixar tranquilo. Tá? Que bom que eu não te assustei. A minha pergunta, já que vocês trabalham com publicidade, e a publicidade tem essa importância gigante, o que falta para vocês fazerem a própria publicidade da conscientização da necessidade nossa de usar o serviço de vocês? Aí já falo Carol sem falar de Globo, tá? Sim, não, a gente já tem começado, entendeu? Inclusive até nas próprias redes sociais. Por quê? Porque a gente também tem que estar no digital. Uhum. Não é porque nós somos televisão que eu não tenho o que fazer. Entender que eu também tenho que me conectar com o meu público via digital. E a Globo, principalmente, e agora também a Rede Bahia, está buscando realmente trazer nas suas redes sociais insights e dados de como que a gente pode dar resultado e o quanto que a televisão dá resultado. Como você bem falou, o veículo televisão, a TV aberta em si, ela credibiliza muito. Tem um dado da Thinkbox... Eu queria colocar a TV lá, por isso que eu perguntei se poderia colocar qualquer... Pode, você pode veicular. Posso? Pode. Olha, eu vou conversar contigo. Mas por que Netflix veicula conosco? Por que a Amazon Prime veicula conosco? É outro stream. Um dos maiores anunciantes da Globo hoje, os maiores anunciantes da Globo são do universo digital. Exclusivamente do universo digital. Mas não concorre diretamente o mesmo público. Não, é porque... Sabe por que eles são dos maiores anunciantes? Por quê? Porque eles entendem que se eu quero alcançar um maior volume de pessoas com um menor espaço de tempo, eu tenho que estar na TV aberta. Uhum. Eu tenho que estar na Globo. Que ela detém esse alcance e agilidade. Sim, sim. Então, por isso que eles são os maiores anunciantes nossos. Entendi. Então, eu posso organizar para colocar a marca da TITV lá, divulgar a TITV na Santa Cruz. Olha, podemos sim. Você já filmou? Podemos sim, podemos sim. Eu, por exemplo, eu tenho revista que anuncia conosco. Revista. Mas é outro serviço. Pois mas não é, querendo ou não é um concorrente na teoria do meio televisivo. Então, voltando ao dado do Thinkbox, que eu ia falar para você, só para não esquecer,
quando se fala de... Eles fizeram uma pesquisa e perguntavam para o anunciante, assim, qual é o meio que te permite uma maior popularidade, credibilidade de marca, sucesso financeiro, representação? E TV e rádio, em segundo lugar, são os veículos que mais dão essa percepção de credibilidade, popularidade, saber que é uma empresa sólida, está com estabilidade financeira. É o meio televisivo em primeiro lugar e depois o rádio. Vídeos em redes sociais já não geram tanto. Por quê? Porque não são meios regulamentados. Então, como qualquer um pode colocar o que quiser, a credibilidade, se essa informação é verídica, se essa empresa é idônea, se ela realmente vai entregar o que ela de fato promete, não é o mesmo. Então, eu falo muito para os anunciantes de TV aberta aqui da minha área de cobertura. Olha, tudo bem, você está no digital, continue, porque você tem que estar mesmo. Se você não estiver se comunicando com o seu público nas suas redes sociais... Tem que estar em todo lugar. Se você não estiver fazendo outros meios, como rádio, como outdoor, se você não estiver fazendo isso tudo, você não está se aproximando mais do seu público. Agora, a televisão, ela vai dar a credibilidade. Sim. Saber que autoridade. Vai te dar a autoridade. E isso, de fato, a Globo, ela detém esse poder ainda de influenciar e dar credibilidade, sabendo, porque justamente por conta de todas essas normativas, a gente sabe que se aquela empresa está anunciando lá é porque ela é crédula, ela vai me entregar o que ela está prometendo e eu não corro risco de ser lesada. Gente, eu ficaria aqui bem mais tempo. Mas eu ainda tenho mais 2, conteúdo 3. E a mamãe fala demais, não ligue. Não, é uma aula, tipo assim... Aprendi demais aqui. Nada, eu que tô aprendendo, eu adoro. Nós somos eternos aprendizes. Qual é o próximo, para fechar, qual é o próximo? Você pode contar pra gente qual é o próximo passo que a TV Santa Cruz, a Globo, tá lançando de inovação aí pra gente? A gente desliga os microfones. Digamos assim, já está acontecendo na Globo, já está chegando, já acontece em Salvador e vai chegar em breve aqui para nós, que é o DAI. Você hoje pode anunciar no Globoplay, no stream nosso, e você ter a sua publicidade totalmente segmentada. Então, assim, estamos nós dois. Você estará com seu tablet aqui assistindo o Globoplay e eu estarei com o meu celular assistindo o Globoplay. Mas você vai ser impactado por uma publicidade e eu vou ser impactado por outra. Estando na mesma rede. Por quê? Porque você pode escolher qual é o cluster que você quer, qual é o perfil de consumo, e aí você ter a sua publicidade totalmente direcionada. Nenhum streaming faz isso. Isso é uma tecnologia que a Globo está utilizando hoje para ofertar para os seus anunciantes uma estratégia cada vez mais efetiva. Muito bom. A Globo hoje já tem o DPP, que é o Digital Planner Performance, onde a gente utiliza de inteligência artificial para fazer a sugestão do seu plano de mídia de acordo, de fato, com o perfil de público que você quer alcançar. Então, é o que eu falo, em tecnologia e inovação, é próprio da Globo. A Globo, eu tive em 2010 uma convenção da Globo, em 2010, e a tecnologia 8K já estava em utilização. Estamos ainda em 4K. Sim. Já temos alguns eventos em transmissão em 8K que a Globo faz somente no Brasil. Então, imagina o quanto a Globo está a anos-luz. Sim. Foi a primeira stream do Brasil, foi a Globoplay, entendeu? Então, assim, a Globo entende que o seu negócio é inovar e estar atento. E aí eu digo mais, está vindo aí a TV 3.0. Esse é o spoiler que eu vou te dar. Imagine você chegar em sua casa, aí você liga a sua televisão. A sua televisão TV 3.0, ela já tem inteligência artificial. Sim. E ela já sabe o seu perfil de consumo. E ela sabe que você chegou em casa e naquele horário você é um consumidor assíduo do meu BATV. E aí o que ela vai chegar para você? Olha, nesse horário já começou o BATV. Você quer assistir desde o início ou você quer acompanhar? E aí você pode acompanhar desde o início. Automaticamente ela vai te direcionar para o Globoplay. Ou não, eu quero acompanhar ao vivo. Você vai estar na TV aberta. O consumidor dessa TV 3.0, você não vai conseguir mais perceber a diferença entre a TV aberta, a TV fechada,
o streaming ou um canal como o YouTube. Porque tudo vai estar conectado, a inteligência artificial. E você vai estar assistindo a sua novela, aí vai estar vendo aquela sua atriz com aquela roupa maravilhosa e você vai querer comprar. Um cheiro. Ai, Grazi linda, maravilhosa, ela com aquela roupa, eu quero comprar. Eu clico e faço a compra na hora. Então é uma TV conectada, com inteligência artificial e que vai aí, tá poucos tempos para acontecer. Em Salvador, ela já foi praça teste no ano passado e em breve a gente vai ter essa TV 3.0. O próprio governo federal já anunciou, né? Porque vai ter incentivos para o pessoal comprar. Então essa é uma tecnologia que eu lhe garanto vai revolucionar a forma de você consumir esse aparelhinho. Carol Lima Fajardo. Obrigado. Obrigada a você. Eu ficaria muito tempo batendo esse papo aqui. Valeu muito a pena tremer, valeu muito a pena a expectativa, valeu muito a pena. Eu confesso que eu esperei alguém chegasse aqui mais padrão Globo. Mas você é um padrão, mas você sim. Agora eu descobri também que há um outro padrão Globo que a gente não conhecia. E digo que esse é todo o padrão Globo, viu? Obrigado. Prazer. Continue te abençoando. Obrigada. Viu? Foi uma honra receber vocês aqui e aprendi muito. Tá? Obrigada. Um abraço para o pessoal lá e precisar a gente está à disposição. E, por favor, tá convidado para conhecer lá a nossa emissora. E a nossa rádio também, viu? Olha só, eu vou. Pode, vamos E eu marcar. posso ir publicar na TTV? Pode. Pronto. Mais um compromisso, vamos na TV Santa Cruz, conhecer todo esse universo maravilhoso. Viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Gente, até breve. Deus abençoe.